sou Roberto Martins e neste vídeo eu vou falar a respeito das divindades do hinduísmo. No pensamento indiano, desde a época mais antiga, existe uma grande quantidade de seres divinos, chamados devas e devis. Os devas são seres masculinos, as devis são seres femininos. E as duas palavras vêm do radical div e significam algum ser luminoso, brilhante, celeste, e às vezes se traduz deva e devi por Deus e deusa. A gente precisa ter um certo cuidado nessa tradução para não confundir com conceitos da nossa cultura e da nossa religião. Então, é preferível manter os nomes Deva, Devi e aprender o que significam esses conceitos. Há uma grande variedade de seres divinos no pensamento hindu. No período mais antigo, que é representado pela tradição dos Vedas e que corresponde a um período de 4.000 anos atrás, a maior parte dos seres divinos estava associado a fenômenos da natureza. Por exemplo, Agni. Agni era um deva masculino associado ao fogo. Não era o próprio fogo. Todos os devas são considerados como seres conscientes, que, embora associados a um fenômeno natural, não correspondem exatamente ao fenômeno natural. Eles estão, por assim dizer, por trás desse fenômeno, dentro dele, dirigem esse fenômeno. Outros devas associados à natureza são Surya, o sol, Vayu, o vento, Ushas, a aurora, é uma devi, Chandra, a lua, que no caso do pensamento indiano era um deva masculino, e vários outros seres associados a fenômenos como a terra, Prithvi, que é uma devi, e a outros aspectos cósmicos. Nessa tradição mais antiga dos Vedas, as pessoas tentavam entrar em contato com esses seres divinos, não através de imagens, de esculturas, de pinturas, mas pelo contato com os próprios fenômenos e seres cósmicos que estão associados a esses devas. Em contato com as águas, com o vento, com o fogo, com o sol, com a lua, com a terra. Era através, então, da tentativa de entrar em contato com esses devas na natureza que, nesse período mais antigo, as pessoas desenvolviam as suas práticas religiosas e espirituais. Alguns dos devas mais antigos, do período dos Vedas, foram gradualmente perdendo a sua importância e a sua popularidade ao longo dos muitos séculos até a atualidade. Hoje em dia, existem devas que são os mais conhecidos e os mais populares e que na época dos Vedas tinham pequena importância ou nem apareciam. Por exemplo, Vishnu é o deva mais popular na Índia hoje em dia. Ele é citado nos Vedas, mas poucas vezes e não tinha grande importância. Ganesha, outro deva muito popular hoje em dia, não aparece simplesmente nos Vedas. Por outro lado, alguns dos devas da época mais antiga
como por exemplo Surya, Agni, Soma, praticamente não são mais cultuados hoje em dia. Então, esse pensamento indiano e todo o aspecto de culto religioso se modificou ao longo desse tempo todo. Nós não devemos pensar que a cultura indiana é fixa, imutável. Ela sofre muitas mudanças, embora algumas coisas permaneçam desde essa época mais antiga até a atualidade. Esse grande número de devas e devis é um aspecto da riqueza do pensamento mitológico indiano. Nesse período mais antigo ao qual eu estou me referindo, dos Vedas, além dos seres divinos associados a fenômenos da natureza, como as águas, os rios, a terra, o sol, existiam também algumas divindades associadas a conceitos mais abstratos. Por exemplo, Vati. Vati significa a fala, era uma Devi, um ser divino feminino, que representava a fala sagrada, o conhecimento representado, por exemplo, pelos mantras dos Vedas. Outra divindade mais abstrata do período antigo é Skandha. Skandha significa o suporte, significava o suporte ou a base de todos os seres do universo. Um terceiro exemplo é a Devi Aditi. Aditi significa a ilimitada ou a infinita. Não estava diretamente relacionada com nenhum aspecto do universo. Ela era considerada como sendo a mãe dos devas associados ao Sol, os Adityas. Nesse período dos Vedas, raramente algum dos devas e devis tinha uma forma semelhante à dos seres humanos. Eles não tinham esses aspectos antropomórficos, com raríssimas exceções. Uma das exceções era Indra. Indra, às vezes considerado como o rei dos devas no período antigo, era um grande guerreiro, sendo às vezes representado montado sobre o seu elefante de guerra, Airavata. Mas essa é uma exceção. Por isso, nesse período mais antigo, não existiam imagens, figuras, gravuras, pinturas desses devas. Apenas, mais recentemente, é que se começou a antropomorfizar esses seres divinos e a lhes dar uma forma humana. Esse pensamento religioso antigo dos Vedas não deve ser confundido com o politeísmo que encontramos, por exemplo, na religião grega antiga. A religião grega antiga tinha uma multiplicidade de deuses e deusas, e à primeira vista podemos ser tentados a identificar essas duas abordagens, a grega e a indiana. Mas eu vou mostrar que há aspectos completamente diferentes. Em primeiro lugar, no caso do pensamento indiano antigo, desde o período do Rig Veda, existe a ideia de um ser que é superior a todos os devas e devis, que não é nem um deva, nem uma devi, mas que é um ser, uma entidade subjacente a todos eles. Esse ser não tem um nome nas obras mais antigas do pensamento indiano, como o Rig Veda.
Às vezes, ele é designado como o Uno. É muito mais abstrato do que os devas e devis. E todos os devas e devis são considerados como fazendo parte desse ser supremo, ou às vezes como se fossem apenas aspectos, manifestações ou máscaras que recobrem essa realidade suprema. Eu vou ler um trecho de um hino do Rig Veda que fala a respeito desse ser. Eles o chamam de Indra, Mitra, Varuna, Agni, e ele é Garutman, de nobres asas. Os sábios dão muitos nomes ao Uno, chamando de Agni, Yama, Matarishvam. Indram mitram varunamagnimahuratho divyassa suparno garutman ekam sadvipra bahudha vadantyagnin yamam matarishvanamahuho. Nesse hino do Rig Veda, a gente vê que surge claramente essa concepção de um ser único, uno, que recebe vários nomes. E esses nomes são nomes de devas. Indra, que eu já falei, é um deva guerreiro. Mitra é um dos devas solares. Varuna está associado ao céu noturno e aos mares. Agni, que está associado ao fogo, e assim por diante. Mas essa variedade de devas aqui é mostrada como se referindo a aspectos, aparências ou simples nomes de um ser único. Os sábios dão muitos nomes ao Uno, chamando de Agni, Yama, Matarishvam. Esse tipo de concepção do pensamento dos Vedas é completamente diferente do que nós encontramos no politeísmo. Também não se deve agora passar para outro extremo e pensar que esse pensamento religioso é igual ao monoteísmo que nós conhecemos nas religiões cristã, judaica, islâmica. É bem diferente disso. A gente vai gradualmente perceber que é um novo conceito. Exatamente por causa desse aspecto, de que por trás de cada deva e devi existe uma unidade, um ser único, que ultrapassa todos eles, pode-se dizer que dentro de cada deva e devi existe essa totalidade, esse ser mais amplo, esse ser superior. E por isso, em vários hinos do Rig Veda, aparece a ideia de que um deva contém todos os outros. Essas duas ideias, então, estão claramente associadas. A ideia dessa unidade subjacente a todos os devas e devis e a ideia de que cada um dos devas pode ser considerado como contendo todos os outros e pode também ser considerado como supremo, porque, num certo sentido, ele contém essa unidade, essa totalidade. Eu vou ler um trecho de um outro hino do Rig Veda em que aparece essa ideia. Então, o hino é um hino que está se referindo a Agni, que é o deva associado ao fogo. Você, Agni, é Indra, o herói dos heróis.
E você é Vishnu, o adorável que dá amplos passos. Você é Brahmanaspati, aquele que conhece a sabedoria e que encontra as riquezas. Você é o sustentáculo que cuida de nós com sabedoria. Você, Agni, é o rei Varuna, que sustenta a lei. Você deve ser cultuado como Mitra, de feitos maravilhosos. Você é Aryama, o senhor dos heróis, que alegra a todos. Você é o liberal Amsha nas assembleias, ó Deva. Tvamagda Indra Vrishabhas Satamasi Tvam Vishnururugajo Namasyaha Tvam Brahma Rajivid Brahmanaspate Tvam Vidhartas Sajase Purandhya Tvamagde Raja Varudo Dhritau Ratastvam Mitra Bhavasi Tasma Idyaha Tvamarjama Satpatirjasya Sambhujam Tvamamsho Vidathe Deva Bhajayoho. Aqui nesse hino aparece a ideia de que Agni é uma variedade de devas. Na verdade, ele contém dentro de si a totalidade. E eu dei esse exemplo em que Agni adquire esse papel, mas em outros hinos são outros devas que são considerados como contendo todos os outros devas. Exatamente por causa dessa ideia de que há uma unidade que não tem nome por trás de todos eles. Essa concepção religiosa que nós encontramos nos Vedas é diferente do monoteísmo, é diferente também do politeísmo. Um estudioso do século XIX, chamado Max Miller, ficou espantado com esse conceito religioso totalmente novo e inventou para ele um novo nome, catenoteísmo. Essa palavra significa uma divindade de cada vez. E Max Miller apresentou essa ideia da seguinte forma: em determinados hinos, Indra é considerado como o Deva Supremo. Em outros, Indra é considerado o Deva Supremo. Em outros, Surya é considerado como o Deva Supremo. E nesses hinos, cada um deles é considerado como contendo todos os outros Devas. Então, um Deva de cada vez é apresentado como sendo superior a todos os outros. Mas isso não gera, dentro do pensamento tradicional indiano, nenhum conflito. Não são interpretações conflitantes, incompatíveis. Todas essas afirmações são perfeitamente compatíveis porque significam sempre a mesma coisa: a existência dessa unidade por trás dos devas. Um outro aspecto muito importante que nós encontramos nesse pensamento a respeito dos seres divinos, também desde o período mais antigo dos Vedas, é a ideia de que esses seres existem não apenas fora de nós, na natureza, por exemplo, mas também existem dentro de nós. E isso é também uma distinção em relação ao pensamento dos Vedas e ao que nós encontramos em outras civilizações. E eu vou dar um exemplo de um trecho de um outro hino do Rig Veda que fala a respeito disso. O dia negro e o dia branco giram sobre si próprios, o espaço e o espaço com sua habilidade. Agni, pertencente a todos os homens, nascendo, rechaçou as trevas pela sua luz, como um rei. Eis aqui o primeiro Rotri. Rotri é o nome de um tipo de sacerdote. Eis aqui o primeiro Rotri, contemple-o.
Ele é a luz imortal nos mortais. Ele nasceu e se instalou firmemente aqui, imortal, crescendo neste corpo. Luz que foi firmada para mostrar o caminho, mais rápida do que o pensamento. Todos os devas, com uma só mente e intenção, se dirigem para a fonte una de sabedoria. Meus ouvidos se abrem para ouvir, minha visão contempla essa luz que brilha no meu coração. Minha mente ultrapassa os limites do pensamento. O que poderia eu dizer, o que poderia pensar? Ahascha Krishna Mahararjunancha vivartete rajasi vedyabihi Vaishvanaro jayamano narajavaadirajyotishakyastamamsi Ayam hota aprathamah pashyate mamidam jyotiramritam martyesha Ayam sajagne dhruva anishatto martyastanva avardhamanaha Dhruvam jyotirnihitam drushayekam manojavishtham patayat Vishve devas samanasas saketa ekam kratumabhiviyanti sadho Vime karna patayato vichakshurvi idam jyotirhridaya ahitam yata Vime manascharati dora adheh kim svedbhakshami kimono manishye. Nesse hino muito bonito do Rig Veda, nós vemos esse ser divino, representado nesse caso por Agni, como residindo dentro dos seres humanos. Ele pertence a todos os seres humanos, ele está dentro deste corpo, ele está no meu coração. No caso desse hino é Agni, novamente o exemplo que eu peguei, mas em outros hinos vai dar como exemplo outros devas, como por exemplo Surya, que além de ser um ser divino associado ao Sol, está também dentro de nós. Esse aspecto, então, da unidade de todos os devas e de que essa unidade de todos os devas está representada também dentro de nós, é um aspecto muito bonito, profundo do pensamento dos Vedas e que foi depois desenvolvido nas Upanishads, por exemplo. É importante nós conhecermos esse pensamento antigo, indiano, a respeito dos devas, das devis e dessa unidade por trás deles, porque isso é a base de onde se desenvolveu grande parte do pensamento filosófico indiano. E esse pensamento é extremamente original e profundo. Em outros vídeos, nós vamos explorar alguns outros aspectos desse pensamento. Em uma série de vídeos, Flávia vai falar a respeito das devis, principalmente, dos seres divinos femininos. E nós vamos também falar a respeito desse ser uno que está por trás dos devas e que posteriormente foi chamado de Brahma.